Salve, salve, galerinha do Aula Paraná, tudo bem com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. E hoje eu trouxe para vocês um tema mega importante que é divisão celular, mitose e meiose. Para a gente poder falar um pouquinho sobre essa temática, acompanhem comigo os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá? Nós vamos compreender os processos de divisão celular e também qual é a importância dessa divisão celular para os seres vivos, além de diferenciar mitose e meiose. Mas para isso, pessoal, eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente poder acompanhar. É muito importante a gente relembrar alguns conhecimentos que nós já adquirimos durante a nossa vida acadêmica. Vamos lá? Você já ouviu falar de divisão celular? E eu pergunto também, como é que nós crescemos? Então, o que eu estou mostrando aqui no GIF, uma figurinha sobre um processo de divisão celular. Vamos entender como é que isso acontece? A divisão celular nós já vimos em séries anteriores, que é um processo pelo qual uma célula-mãe dá origem às células filhas. Eu posso ter essas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos ou com quantidades inferiores de cromossomos, quantidades menores. Tá? Então, para que nós vamos utilizar esse processo de divisão celular? Crescimento, tá? Então, o nosso crescimento como organismos pluricelulares está associado ao mecanismo de divisão celular. Mas agora eu trago uma pergunta para vocês. Será que todos os seres vivos se reproduzem da mesma forma? Por que eu faço essa pergunta? A divisão celular ela está associada também aos ciclos de vida dos seres vivos. Então, vamos entender essa pergunta na aula de hoje, tentar respondê-la adequadamente? Acompanhem comigo o próximo slide. A divisão celular, em introdução a esse assunto, significa que é o processo de divisão celular que apresenta diversas funções importantes nos organismos. E que funções são essas, pessoal? Originar um novo indivíduo, renovar células ou produzir gametas. Então, quando nós estamos falando sobre divisão celular, não falamos somente sobre o crescimento de organismos pluricelulares, como também produção de gametas. Existem dois tipos de divisão celular que nós vamos conhecer durante a aula. Acompanhem comigo. Para a gente poder recordar, nós vamos falar sobre um conceito de haploide e diploide. O que será que é isso daqui? Quando falamos de uma célula N e uma célula 2N, estamos nos referindo a, respectivamente, alternativa A, monocélula e dicélula, alternativa B, haploide e diploide, alternativa C, celular e acelular, e alternativa D, policélula e eucélula. Pensem um pouquinho que já retornamos com a resposta. E então, galerinha, conseguiram responder ao nosso quiz, o nosso primeiro quiz da aula de hoje? Sobre o que nós falamos aqui? Sobre células haploides e diploides, tá? Então, quando estou falando em uma célula N, eu vou denominá-la haploide. Quando estou falando sobre uma célula 2N, eu vou chamá-la de diploide. E por que isso é importante da gente conhecer? Células haploides vão apresentar uma carga única de cromossomos, enquanto células diploides vão apresentar uma carga dupla, ou seja, 2N, como a gente mencionou ali no exercício. Vamos lá? E isso é importante, pessoal, para a gente poder entender a diferença entre mitose e meiose. Acompanhe a figura desse slide aqui comigo. Eu trouxe aqui nesse slide para vocês
o primeiro, a mitose, e o segundo, a meiose, que são dois mecanismos de divisão celular. Nesse primeiro slide aqui, eu vou ter células diploides, ou seja, 2N, que vão formar duas células filhas, 2N. Já na meiose, notem, eu tenho duas etapas, que eu vou chamar de meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, eu tenho as células diploides, que vão se tornar células haploides. Lembrem-se, haploides é um N só, diploides 2N. E na segunda etapa da meiose, essas células vão formar, nós vamos ter 4 células haploides. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre a mitose. Pessoal, quando a gente está abordando o tema de mitose, nós estamos falando sobre a divisão celular responsável pelo crescimento de células somáticas, tá? Multiplicação de células somáticas. Então, por exemplo, o aumento do número de células do seu corpo acontece por mitose. Vamos às características da mitose? Acompanhem aqui comigo, que ela é responsável pelo crescimento, também a regeneração. Pessoal, então quando você toma o seu banho, você tira aquele resto de células que fica no seu corpo, eu preciso regenerar essas células. E como que eu faço? Através do processo de mitose. Em alguns organismos unicelulares, eles vão se reproduzir também por mitose. Lembrando que as células filhas são clones das células mãe. Isso é muito importante, tá? Aqui eu estou mostrando também que a mitose ela é equacional. Então, se eu começo com uma célula diploide, ela vai formar duas células filhas diploides. Se eu tenho aqui, pessoal, uma célula haploide, forma duas células filhas haploides. Então, é sempre igual. E é importante que equacional, nesse caso aqui, significa mantém a mesma quantidade de cromossomos. Belezinha? Tranquilo? Vamos prosseguindo aqui, pessoal, com o nosso quiz número 2. Acompanhem comigo. A divisão celular é o meio pelo qual organismos pluricelulares aumentam de tamanho. Não é característica da mitose. Olha, importante, não é característica da mitose. Alternativa A, ser equacional. Alternativa B, ser reducional. Alternativa C, reprodução assexuada em unicelulares. Ou alternativa D, crescimento em seres pluricelulares. Já já voltamos com a resposta. E então, galerinha, responderam ao nosso quiz? Quando estou abordando aqui uma característica que não é da mitose, eu estou falando que ela não é reducional, tá? Então, nós já abordamos que a mitose ela é equacional, tá? Ela também é responsável pela reprodução assexuada em organismos unicelulares e o nosso crescimento, ele acontece devido à ação da mitose. E agora, pessoal, nós vamos trazer aqui um pouquinho sobre a meiose. Tá? Por que eu trouxe a meiose para vocês aqui? Quando a gente aborda os ciclos de vida dos seres vivos, a gente vai trabalhar tanto mitose quanto meiose. E isso é muito importante para a gente entender como que esse ciclo de vida acontece. Como que o nosso ciclo de vida como humanos acontece? Como que acontece a formação dos nossos gametas? Será que todos vão se reproduzir e ter um ciclo de vida igual? É essa pergunta que nós vamos responder um pouquinho na aula de hoje e vamos construindo o nosso conhecimento. Tudo bem? Acompanhem comigo o slide sobre meiose. Eu trouxe aqui um pouquinho da meiose responsável pela variabilidade gênica ou variabilidade genética. Tá? Então,
Nós falamos ali na mitose, que na mitose as células mães geram células filhas clones. Na meiose, a gente pode aumentar essa variabilidade genética. Como que isso acontece, professor? Observem aqui, eu vou ter aqui o que nós chamamos de cromossomos homólogos, tá? Notem que um cromossomozinho aqui está enrolando a perninha no outro, tá? Quando ele enrola a perninha no outro, ele faz essa troca de material genético. Vamos lembrar aqui, pessoal, que os cromossomos, eles trazem as informações contidas no nosso DNA. Então, o nosso DNA, ele vai ser enrolado, vai ficar condensado na forma de cromossomos. Então, lembrando que cromossomos descreve como nós somos. É muito importante lembrar disso, tudo bem? Olha, observem aqui, pessoal, no slide novamente, que quando ele faz essa troca, eu troco as informações entre os cromossomos, tá? Então, eu tenho aumento de variabilidade genética, tá? Isso é importante porque vai ser essencial no ciclo de vida da maior parte dos seres vivos com reprodução sexuada. Tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho agora sobre 3 tipos de meiose. Nós temos a meiose gamética, lembrando, ó, gamética significa que forma gametas. Então, para a formação dos gametas, eu vou ter essa meiose acontecendo. Meiose zigótica, que é para a formação do zigoto, onde o zigoto é formado a partir do processo de meiose. Lembrando que a meiose é um processo reducional. Eu tenho uma célula diploide que vai se tornar uma célula, 4 células haploides, ou seja, eu vou reduzir pela metade a carga cromossômica. E eu tenho também a meiose espórica, que vai formar esporos. Vamos acompanhar o primeiro ciclo de vida, onde nós temos a meiose gamética. Vamos lá? Então, aqui eu tenho um ciclo que eu vou chamar de haplobionte-diplonte, que é onde ocorre a meiose na formação dos gametas. Está até destacado aqui para a gente poder observar que os gametas vão ser haploides e o indivíduo adulto vai ser diploide. Lembrando, haploide N, diploide 2N. Nós temos também a meiose espórica, tá? Na formação de esporos. O que vai acontecer aqui? A divisão por meiose forma esporos haploides. Então, aqui eu tenho um esporângio, tá? Notem, pessoal, essa nomenclatura aqui a gente não precisa recordar, tá? No momento. A gente tem que lembrar o quê, pessoal? Nós temos que lembrar em que momento do ciclo de vida acontece a meiose. Meiose gamética acontece na formação dos gametas, meiose espórica na formação dos esporos e a meiose zigótica na formação do zigoto. É muito importante lembrar disso. Acompanhe novamente aqui comigo. Então, a formação dos esporos se dá por meiose. Esse ciclo de vida, quando eu tenho meiose espórica, eu vou chamar de diplobionte, tá? Eu vou ter aqui um esporófito, que é um organismo 2N, ele vai ter um esporângio, que vai ser 2N. Nossa, professor, essa nomenclatura me lembra um assunto que eu via muito e muito tempo, que são plantas. Realmente, pessoal, a questão de meiose espórica está associada a ciclo de vida de plantas. E nós vamos ver um outro ciclo de vida, que é este daqui da meiose zigótica, que nós vamos chamar de ciclo haplobionte-aplonte. O que vai acontecer aqui? O zigoto, ele é 2N, o zigoto ele é diploide e vai sofrer meiose para formar um organismo haploide, tá? Um organismo com um N só. Belezinha? Então, pessoal, esses 3 ciclos de vida são essenciais para a gente poder compreender os ciclos de vida dos seres vivos que nós temos no planeta Terra. Vamos trazer aqui para vocês um exercício para a gente poder aplicar esse conhecimento que a gente já conseguiu adquirir na aula de hoje sobre os tipos de meiose. Vamos lá? Acompanhe o exercício. É um exercício da FUVEST que diz o seguinte: o esquema abaixo representa o ciclo de vida da alga uva. Indica a etapa do ciclo em que ocorre a meiose. Então, aqui eu tenho o ciclo de vida, mostrando a etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Aqui eu vou ter um organismo multicelular. É importante lembrar, organismo multicelular é diferente de pluricelular, por quê? Multicelular não forma tecidos e pluricelulares formam tecidos. Tá? Então, alternativa A é 1, acontece nesse momento aqui a meiose. Alternativa B,
nesse ponto 2 aqui. Alternativa C, no ponto 3 que a gente está observando. Alternativa D, no ponto 4 aqui, depois do organismo multicelular. E alternativa E, no ponto 5, ou seja, na fusão dos gametas. Já retornamos com a resposta. Então, pessoal, conseguiram responder o nosso exercício? Vamos analisá-lo novamente para poder compreender e encontrar a resposta juntos? Vamos lá? Acompanhem comigo. O esquema abaixo representa o ciclo de vida da alga uva. Olha, já estou falando que é um organismo mais aparentado, mais próximo das plantas. Já ajuda na resposta aí. Indica a etapa do ciclo de vida em que ocorre a meiose. Onde que vai acontecer aqui a meiose nesse esquema, tá? No item 1, no item 2, aqui na formação do esporo, olha só a palavra bem importante aqui, tá? No item 3, na região 4 ou na região 5 aqui, tá? Vamos lá? Então, aqui eu tenho um zigoto que foi formado aqui no item 1, que ele não sofreu meiose. Como que eu sei, professor, que ele não sofreu meiose? Porque aqui no item 2 já tem uma palavrinha-chave, formação de esporo, tá? Se eu tenho formação de esporo, eu tenho um tipo de meiose chamada de meiose espórica. E agora, professor, vai acontecer no item 2 ou no item 3? Onde que vai acontecer essa meiose? Aqui no item 2 é a formação do esporo, tá? Eu poderia colocar aqui no item 3 se tivesse a formação do esporo acontecendo aqui. Mas como a meiose é espórica, o esporo está sendo formado aqui, ó, tá? Formou esse esporo, aconteceu a meiose. Então, quem assinalou? A alternativa B acertou.
Beleza, pessoal? E agora nós vamos fazer um breve resumo da aula de hoje, tá? Nós vamos falar o que nós trabalhamos e o que é importante anotar, tudo bem? Acompanhem comigo nesse slide aqui, tá? Então, o que é importante você registrar no seu caderno? Tá? Nós falamos sobre a mitose e a meiose, que elas são importantes para compreender os ciclos de vida. Nós vimos a aplicação disso num exercício, identificando a meiose espórica, tá? Naquele exercício, mas existem outros que vão falar no vestibular, que vão trabalhar tanto a meiose gamética quanto a meiose zigótica. Tá? É muito importante isso. Que a meiose ela é reducional. Como assim, professor, a meiose é reducional? Eu tenho um organismo diploide que vai se tornar 4 células haploides. Então, estou reduzindo a quantidade de cromossomos. Tá? E eu tenho a mitose, que ela é equacional. Eu tenho um organismo diploide que vai virar 2 células filhas diploides. Ou eu tenho um organismo haploide que vai se tornar 2 células filhas haploides. Então, eu vou manter a quantidade de cromossomos. Tá? Não é só o crossing over que permite a variabilidade genética, mas também a separação dos cromossomos homólogos. Tá? Então, quando a gente está falando sobre variabilidade genética, a maior parte do material disponível só menciona a questão da permutação ou do crossing over. Mas quando eu estou separando esses homólogos, eu estou gerando gametas diferentes, isso na meiose gamética, então eu aumento a minha variabilidade gênica aí também. Tudo bem? Aumenta a minha variabilidade genética. E um outro assunto bem importante, que a meiose que acontece em seres humanos é do tipo gamética, na formação dos gametas. Então, um tempinho aí para vocês poderem anotar a fichinha aqui. Então, pessoal, já fizeram o registro lá do Anota Aí? As dicas importantes para anotar no caderno? Belezinha? Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós falamos sobre mitose e meiose e também sobre os tipos de meiose. Tá? São assuntos bem relevantes para a gente poder compreender os ciclos de vida tanto de plantas e de animais e também dos outros reinos dos seres vivos aí. Muito obrigado pela participação de vocês e até mais!